Olá galera, hoje aqui tá um sol tão bom. Eu tava aqui aproveitando esse solzinho que entra pela janela. Vou tomar um solzinho gostoso, porque aqui, pra quem não sabe, tá o inverno. E a hora que eu levanto muitas vezes tá 2 graus, só pela misericórdia. Muito quente. Mas eu queria falar um pouco sobre mim e de como eu faço pra ter tantas ideias pra gravar os meus livros. Pra quem não sabe, eu uso o método de narração, que é basicamente você falar, em vez de você ficar escrevendo ali pontinho por pontinho, você simplesmente solta a sua imaginação e a língua e deixa sair. Isso acontece comigo muito. Eu sempre fui, acho que um pouco obcecada em criar histórias, e eu ainda sou. As histórias para mim fluem, elas surgem do nada, sabe? Como se viessem de algum lugar. Às vezes eu já tive histórias que, diferente delas chegarem assim como as outras chegam durante o dia, de eu dormir, né? E de sonhar com elas e ver como se fosse tipo um filme. E acordava com aquela ideia na cabeça, aquela história inteira completamente, e pegava e escrevia. Então é isso. Basicamente, o que acontece é como se eu tivesse meio que em transe. Assim, eu tenho uma coisa que eu não sei se é normal, provavelmente eu acho que muitos escritores devem ser assim. Eu não conheço muitos escritores pessoalmente, então eu não sei se é ou não. E é uma dúvida, né, que eu queria saber se outras pessoas também são assim ou não. Que é, eu vejo por imagem, tipo, minha mente funciona por imagem. Então, se você falar, tem um elefante cor-de-rosa, eu vejo o elefante cor-de-rosa. Se você falar, tem uma floresta, o sol tá assim, ou tá nevando, todos os detalhes eu consigo ver na minha cabeça. É assim que funciona a imaginação? Provavelmente. Só que eu acho que a minha imaginação é um pouco ao extremo, né? Eu não tenho certezas por que a minha mente é assim, mas eu também não consigo mudar, eu não consigo ser diferente. Eu consigo pensar em 2 histórias inteiras para livros em um dia. Claro que eu também tenho aqueles dias em que meu cérebro não quer pensar em nada, então é uma caixinha em branco, não tem nada. Mas na maioria das vezes, por semana, eu acho que, deixa eu ver, essa semana eu tive duas histórias, porque fora isso eu tava pensando na cena das histórias que eu já tenho, que eu já estou escrevendo. Eu estou escrevendo 2 livros ao mesmo tempo e tô lançando um que se chama Dama e o Diabo. É um romance que eu tô bem animada, porque é a primeira vez que eu vou lançar e eu tô, nossa, tô muito feliz. E eu vou dar uma palhinha pra vocês de como funciona isso. Eu posso pegar qualquer cena. É como se a minha cabeça fosse dividida em várias televisões, sabe? Várias. Aí, tipo, cada uma delas tem uma história diferente. E eu posso começar uma, por exemplo, vou lá na televisão número 1 e começa essa história. Aí, de repente, eu tô fazendo outra coisa, perco o foco, né? Me foco em outra coisa, ou tô trabalhando, ou preciso conversar com alguém e tal. Aí é como se essa televisão ficasse em pausa. Quando eu voltar a pensar, eu posso voltar a pensar nessa história, continuando de onde eu tinha parado. Mas eu também posso ir lá na televisão 75 e continuar aquela história, que já havia começado há muito tempo, ou que começou há poucas semanas, ou que comecei naquele mesmo momento, e continuar essa história. Eu posso... O que eu vejo quando isso acontece é como se eu fosse assim. Eu sou o personagem e eu também não sou o personagem. É como se eu pudesse ter a noção de 360 graus do universo, do mundo, do personagem e pro lado de fora. Por exemplo, se eu vejo um personagem nadando, eu posso vê-lo nadando, sentir a sensação que ele tá sentindo dentro da água, se a água tá fria ou não. Eu posso ver com detalhes o corpo, o cabelo, a pele dele. E eu também posso ver de fora, como se eu fosse uma pessoa que tá chegando e peguei uma pessoa nadando, sabe? Eu posso ver em volta, a natureza, tudo. Eu não sei por que isso acontece. Eu sei que meu cérebro é assim. Eu não consigo evitar. São tantas histórias. E eu estou determinada a concluí-las todas. Eu agora estou escrevendo 2 histórias, que um é uma fantasia e o outro é um romance.
E é isso, galera. Meus planos é escrever 200 livros. Só que eu acho que até quando eu chegar nessa cota de 200 livros, eu já vou ter muito mais que 200 livros. Que só na mão da minha irmã eu tenho 9. Só enfileirado eu tenho 17. E contando que tudo, qualquer coisa, pode ser um gatilho pra eu começar a criar mais, então o negócio é doido. Ai, gente, às vezes eu me acho tão estranha. Isso é o quê? Inteligência? Eu vou rir porque às vezes eu pareço burra. Porque eu esqueço as coisas. É sério. Às vezes eu tô falando com vocês aqui e de repente eu paro por um segundo. Pra vocês parar. Parece que eu gaguejo. Mas não é porque eu gaguejo, é porque eu esqueci o que eu tava falando. Isso, né? É muito estranho. Minha família, muitas pessoas foram diagnosticadas com TDAH. Então, provavelmente, seja isso. Mas eu vou continuar com os meus desejos e com os meus planos. E então, provavelmente, daqui a uns meses vamos ter mais 2 livros lançados. E assim, sucessivamente, vai continuar e continuar e continuar. Porque o meu cérebro continua rodando que nem uma Beyblade. Bem, se alguém assistir esse vídeo e tiver uma mente como essa, como a minha, manda um oi, sabe? Eu nunca conheci ninguém que fosse como eu. E eu acho que eu ia ficar muito feliz em conhecer, saber, sabe? Por que as histórias surgem assim. E para que vocês possam ver, não é? Em primeira mão como funciona mais ou menos. Como se eu estivesse em transe e dentro da minha cabeça eu tô vendo tudo. É como um filme. Então vamos tentar fazer isso pra vocês verem, tá? Peraí que eu vou me acomodar aqui. Eu tô pegando um sol aqui. Deixa eu ver qual história que eu vou pegar. Que são muitas, gente. Já sei. É um livro que eu pretendo escrever que se chama Cortando Laços. É um romance. E o nome da protagonista é Vitória. Então vamos lá. Saiu daquele estúdio. Minha mãe estava parada, com os braços cruzados olhando pra mim. Eu apenas olho pra ela, mas sua expressão de desaponto era tão grande. Ela apenas estende a mão, pedindo que eu fosse na frente. Eu já estava acostumada com essa situação. Por que isso acontecia tanto? Era tão difícil que ela ficasse feliz comigo. Por quê? Por que ela não podia ficar feliz por mim? Por que ela não podia ser como as outras mães? Saio pela porta e logo vem ela. Abre o carro. Mas antes que eu pudesse entrar, entra na minha frente, segurando a porta. Olho em seus olhos e ela apenas fala: vamos conversar assim que chegar em casa. Eu sabia o que significava. Às vezes eu só rezava para que isso acabasse. Eu só rezava para que... Porque eu não podia ser livre. Para dizer a verdade, eu nem sei se eu saberia o que é ser livre. Então, ela sai da frente, deixando que eu entre no carro, do lado do passageiro. E ela entra do outro lado. Começa a dirigir, sem dizer uma palavra. Ela estava tão zangada comigo. Mas eu nem sabia exatamente o porquê. O dia havia sido tão comum, como todos os outros. Mas nem isso era o suficiente para ela ficar feliz por mim. Por que ela era tão difícil? Eu às vezes tinha inveja. Até na escola. Quando os alunos falavam de suas mães. Por que a minha não podia ser assim? Por quê?